Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Para nós se constitui um momento de muita alegria poder estar nesta noite, neste trabalho de Santa Ceia. Agradecemos em primeiro lugar ao nosso bom Deus por esta tão grande oportunidade, mas também não poderia deixar de agradecer ao muito digno pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança e pela oportunidade que nos tem dado nesta noite. E os irmãos já sabem que nós ficamos muito necessitados das orações dos santos. Peço que os irmãos orem para Deus nos conceder uma palavra, como já foi também recomendado, que é uma palavra rápida, devido às muitas atividades que ainda terão neste trabalho. Mas eu quero convidar a igreja, em nome do Senhor, para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 18. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para alguns versículos na palavra de Deus. Versículo 9 em diante, Gênesis capítulo 18, versículo 9 a seguir. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele diz: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Amém. Os irmãos podem dizer amém? Amém. A leitura da palavra, meus irmãos, que fizemos, ela fala daquele encontro do patriarca Abraão, nosso pai na fé, que estava certamente numa condição difícil, estava esperando uma promessa que parecia difícil o cumprimento. Quando observamos, meus irmãos, no capítulo 15 do mesmo livro de Gênesis, no versículo 5, há alguns anos atrás, Deus havia falado com Abraão, no capítulo 15, versículo 5, que diz assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Quando Deus faz promessa, irmão, na vida do crente, na hora parece que vai se cumprir no outro dia. E a gente fica animado, não é? Fica animado porque a gente acha que no outro dia, ou na outra semana, ou no máximo no mês que vem, tudo se cumpre, não é? Eu me lembro que um dia eu estava na cidade de Serra Talhada, e ali, depois de um culto, uma irmã me saudou com a paz, e aquela irmã
segurou um pouco na minha mão, e eu olhei para ela e eu vi que ela estava sentindo alguma coisa da parte de Deus, e ela disse assim para mim, Deus usando, e disse: homem, tu não trabalharás para ti, mas para mim, mas no tempo eu te falo. Amém, minha irmã. Deus abençoe e tal. E fui trabalhar, continuei trabalhando. Na minha vida profissional, trabalhei com vendas e em algumas empresas. 13 anos depois, eu estava num feriado no círculo de oração, entrei no templo matriz, ali em Serra Talhada, e quando, no momento do círculo de oração, na parte da tarde, Deus usava aquela dirigente do círculo de oração. Ela não sabia de nada, nem minha esposa sabia de nada, eu nunca disse a ela, nem meu pai também nunca soube, que era pastor Manuel Justino, ele nunca soube disso, nunca disse a ninguém. E naquele dia, aquela dirigente do círculo de oração, Deus usando ela, disse: homem, aquele tempo de que te falei chegou. Com apenas 4 meses, houve um rebuliço. Eu era gerente de uma empresa grande, Serra Talhada. Houve um rebuliço no vale, aquele rebuliço que Deus sabe fazer, um rebuliço bem grande, aleluia. E com a média de 4 meses, mais ou menos 4 meses, o pastor pediu para alguém me dar posse no trabalho ali em Najá. Trabalhamos no ano de 1999, no mês de setembro, fomos para aquela cidade, muito difícil, mas eu me lembrava da promessa que Deus havia feito 13 anos atrás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu sei, irmãos, que não foi fácil esperar 13 anos, mas a mensagem, a palavra, a promessa estava bem viva no meu coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Abraão aqui, meus irmãos, estava com mais de 20 anos que Deus havia mandado ele contar a estrela. Parece até uma coisa estranha. Deus manda às vezes o crente fazer coisas que parecem muito estranhas, mas eu sempre digo, irmão, que mesmo que Deus nos mandar fazer coisas estranhas e nós tivermos certeza de que foi Deus que mandou fazer, façamos, porque no final vai dar tudo certo, aleluia, vai dar tudo certo. Eu me lembrei agora de um dia que Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, os homens estão cobrando o imposto, estão dizendo que tu não pagas imposto. E Jesus disse: bom, eu nunca vi rei pagar imposto, né? Mas eles querem imposto. Vai, lança o teu anzol e pega, e o primeiro peixe que tu pegares, abre a boca dele e vai ter dinheiro na boca do peixe. É uma coisa estranha, né? Mas quando a gente tem convivência, intimidade com Deus, estas coisas não são estranhas, não parecem estranhas, parece mais uma prova de fé, aleluia. E Pedro, que tinha conhecimento, irmãos, ele convivia com Cristo, ele tinha intimidade com Cristo, ele não questionou. O crente, irmão, que confia em Deus não questiona, ele faz. Porque se a gente quiser entender o trabalhar de Deus, nós não vamos entender nunca. Nós vamos perder o restinho do juízo que tivermos. Porque não se entende Deus, se crê em Deus, acredita-se em Deus, cumpre-se a palavra de Deus, aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Pedro, mais que depressa, sem titubear, sem hesitar, pegou o seu anzol. E Pedro, irmão, ele era profissional de pesca, mas nunca ele pescou o peixe com dinheiro. Mas ele disse: mas se ele está mandando, eu vou. Se ele está mandando, irmão, vá. Tenha medo não. Acredite na palavra de Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser. Aleluia. Glória a Deus. Ele ordena o mar, Ele ordena o vento, Ele ordena o peixe que está no mar. Ele coloca dinheiro na boca de peixe. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro foi lá, pescou, e quando abriu a boca, estava lá um starter. Senhor, realmente, aqui está o dinheiro, estava na boca do peixe. Quanto é que tem aí? É um starter. Muito bem, isso é o suficiente para pagar o imposto por mim e por você. Valia um starter 2 denários. Um denário era o imposto anual de cada cidadão. E ele então, Deus ou Cristo não providenciou somente o pagamento para ele, ainda providenciou para Pedro, porque acreditou na sua palavra. Há benefícios, irmãos, quando a gente acredita na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Abraão estava pensativo, sentado à porta da tenda, o sol já tinha aquecido. Aí ele percebeu quando chegou 3 varões. Ele levantou os olhos assim. Ele não conheceu o que era Deus, é claro, porque caso Abraão tivesse conhecido que era Deus, Abraão não teria oferecido comida para Deus. Não teria oferecido água para lavar os pés. Os irmãos acham que teria? Claro que Abraão não conheceu logo, de imediato, que era Deus, e disse a eles, versículo 3, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te de que daqui ou que não passe do teu servo. Traga-se um pouco de água. Abraão ia oferecer água para Deus, irmão. E lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforcei o vosso coração. Vocês estão cansados. Jamais Abraão diria isso a Deus, porque Deus não se cansa, não é? Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram, assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda e disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. É um ponto até difícil da gente entender, né? Deus comeu. O que Abraão ofereceu, Deus comeu. Você pode dizer, pastor, explique aí. Eu não sei explicar não, irmão. Eu passo aqui a palavra para os companheiros, para explicar. Mas a Bíblia está dizendo que eles comeram. Eu acho que no céu nós vamos comer também, irmão. É porque Jesus disse, nunca mais beberei do fruto da vida, até aquele dia em que eu beba de novo convosco do reino de meu Pai. Então vai ter comida lá na ceia, vai ou não vai, irmão? Vai ter comida sim, né? Mas pastor, mas lá não tem fome. Sim, mas a gente não só come quando está com fome, a gente se delicia também, a gente come por prazer. Come ou não come? A gente passa pela refeição e quando passa alguém oferece até uma tortinha de abacaxi, a gente já está satisfeito. Uma tortinha de abacaxi, come por prazer. E eles comeram, irmão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, isso não é doutrina não estou aqui doutrinando, o pastor está entendendo, não é? Mas eu estou aqui, nós estamos lendo a palavra de Deus, né? Não estou aqui, o pastor Elias disse que lá no céu vai ter comida, vai ter hambúrguer. Não, nada disso, nada disso. Mas eu creio que vamos comer, vamos sim, porque Deus veio aqui e comeu. E nós teremos apenas um corpo glorioso. Mas a Bíblia está dizendo aqui, e diz também lá em Mateus 26, que nós vamos estar sentados à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O que é que se faz quando se assenta à mesa, irmão? Porque se não fosse para comer, a gente sentava numa cadeira, no terraço, em qualquer outro lugar. Mas quando a gente se senta à mesa, é para comer. E nesta noite, Deus também está aqui dando comida para a sua igreja. Louvado seja Deus. É você aí assentado e a comida, a relva, sentado na relva e o pão. Não é? Maná celestial, só caindo. Louvado seja Deus. Até eu estava vendo esse dia, eu achei uma coisa muito interessante, quando Deus disse que ia mandar maná para o povo comer, e
a Bíblia diz que Deus fazia primeiro cair o orvalho. E quando o orvalho caía, então caía o maná do céu. Ou seja, Deus forrava a mesa e depois mandava o maná. Ele não jogava o maná de todo jeito, não, em cima da terra sujeito. Caía o orvalho. Caía o orvalho. E quando caiu o orvalho, quando você observa o orvalho, irmão, ele fica muito semelhante a uma toalha aveludada. Aí Deus botava a toalha de veludo e caía o pão. E o povo ia e pegava para comer. Como Deus é zeloso, como Deus, irmão, nos trata com muito amor, com muito carinho. Abraão está aqui servindo, irmão. Uma coisa interessante nesse texto aqui é que Abraão está servindo com todo o seu esforço. Ele vai matar uma novilha, ele vai preparar a carne, e Deus está lá, esperando que Abraão venha oferecer aquilo que ele se propõe a oferecer. Deus não tem pressa. Não, Abraão, eu não vou poder ficar, porque aí você ainda vai matar a novilha. Não, Deus ficou com paciência, com longanimidade ali, esperando, não é? E daqui a pouco Abraão está se esforçando, mas Abraão não sabia a quem estava dando. No sentido de Abraão, ele estava dando a um viajante que estava chegando cansado. E quando a gente faz as coisas para Deus sem pretensão, irmão, a bênção de Deus vem, é derramada sobre a nossa vida. Daqui a pouco, quando eles acabam de fazer aquele lanche, por sinal delicioso, tinha manteiga, né? Apesar de estarmos gordos, mas quem é que não gosta de uma manteiga, né, irmão? A margarina não, mas a manteiga mesmo, aquela manteiga turvo, sem ganhar nada para fazer a propaganda, mas aquela manteiga turvo, né? Aviação. Abraão colocou o que tinha de melhor na mesa, irmão, aleluia. Ele não sabia que era para Deus, mas ele acabou servindo, acabou praticando a hospitalidade. Deus se agradou e disse: é hoje que eu mudo a história desse homem, aleluia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre, aleluia. E quando eles terminaram, aí perguntou Deus, agora Deus toma a palavra e diz: Abraão, onde está Sara, tua mulher? Ele disse: Senhor, ela está aí na tenda. Pois é, diz a ela que para o ano ela vai abraçar um filho. Eu vou passar, ela vai estar acalentando um filho. Sara escutou lá dentro e deu risada sozinha, mas Deus conhece tudo, não é? Às vezes a gente desacredita das coisas de Deus, duvida no coração, mas Deus está vendo quando a gente está duvidando. Aí Sara riu. Aí Deus pergunta a Abraão: por que Sara riu? Por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa difícil ao Senhor? Talvez você entrou, meu irmão, nessa noite, ou minha irmã, aqui, dizendo: não tem mais jeito. Preocupado com pandemia, com coronavírus, com tanta coisa. Pode ser, irmão, que, sendo a vontade de Deus, esse coronavírus me pegue até hoje e amanhã, mas até agora eu não tive um medo de nada. Deus até agora tem me conservado. Foi isso que eu passei a igreja de Buíque, irmão. Deus vai atravessar com a gente. Quem tiver de morrer, morre. E quem tiver plano de Deus e projeto, não morre de jeito nenhum. Até agora não morreu ninguém lá. Da igreja, não. Graças a Deus. Até agora, a mão de Deus está estendida. Amém, meus irmãos? A gente tem que ter confiança. Louvado seja Deus, e servir ao Senhor sem duvidar. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não tem nada difícil, irmão. Eu quero já concluir, mas quando no capítulo 2 de Marcos, quando trouxeram aquele paralítico para a presença de Jesus, que não foi possível entrar pela porta, eles tiveram uma criatividade, eles não desistiram, e pensaram logo, aqueles 4 que trouxeram o paralítico, e eles idealizaram: vamos colocar por cima, a gente fura o teto da casa e desce a cama através de cordas. Eu acredito que foi. E quando eles fizeram isso,
Inclusive aquela casa, se a gente ler direitinho, era a casa de Jesus. Eles não fariam isso na casa de qualquer pessoa, mas Jesus disse, tem problema não, deixa, eles estão furando o telhado da casa, não tem problema, não é para me abençoar, vai acontecer milagre, não tem problema, quem sabe alguém demais, como é que faz um negócio desse? Deixa, Jesus estava mais interessado naquele que estava descendo, porque ali, irmão, era a fé de 5, não era só de 4, que se o paralítico não tivesse fé, ele aceitaria um negócio desse, irmão. Você acha que aceitaria? Eu mesmo não, Deus me livre, vocês vão me derrubar, vão me matar de uma queda. Mas o homem com fé disse, se vocês têm fé, eu vou me unir à fé de vocês, eu tenho fé, aleluia. E quando chega lá, Jesus, quando eles colocam o paralítico diante de Jesus, aí Jesus olha para o paralítico e diz, Jesus vendo a fé deles, e aí não diz se era a fé deles, dos 4 ou dos 5, está indefinido. E eu acredito que Jesus está dizendo, que Jesus vendo a fé dos 5 disse, filho, perdoados são os teus pecados. Os homens disseram, mas agora sim, quem é esse para perdoar pecado? Quem é esse? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí Jesus conheceu o pensamento e disse, ora, por que arrazoais em vossos corações? Eu vou lhe perguntar a vocês, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta e anda, ou dizer, perdoados são os teus pecados? Bom, para os homens, nada disso era fácil. Jesus não pergunta qual é o mais difícil, mas pergunta qual é o mais fácil. E eles ficam pálidos, emudeceram. E Jesus diz, bom, para que vocês saibam que eu sou Deus, porque eles disseram que só Deus podia perdoar pecado. Então, para que vocês saibam que eu sou Deus, que tenho autoridade para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, levanta e anda, aleluia. E o paralítico levantou, pegou a cama, irmão, já ficou glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, Deus pergunta a Abraão aqui, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Agora, irmão, uma mulher de 90 anos que nunca gerou um filho na vida, nem na mais tenra idade, agora está grávida. 90 anos de idade, e o povo olhava e dava risada mesmo. Era negócio para rir mesmo, as coisas de Deus. A gente fica tão assim, é como o povo quando vinha voltando do cativeiro, disse, como quando Deus nos trouxe do cativeiro outra vez a Sião, nós estávamos como os que sonham, eles não acreditavam, então a nossa boca se encheu de riso, aleluia, louvado seja Deus. É como eu estava aqui, irmão, agora há pouco pensando, isso aqui, irmão, é quase, se cumpre na minha vida e na vida de muitos irmãos aqui hoje, quase esse versículo, né? Depois de 5 meses, a gente do templo central, glorificando, exaltando o nome do Senhor, aleluia, a nossa boca cheia de riso, de cântico, de alegria. Por isso que Deus disse, servi ao Senhor com alegria, não é? Todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, entrai em seus átrios com hinos, com louvor, com cântico, louvado seja Deus. É uma grande bênção, irmão, nós estarmos aqui outra vez. Quando saiu o decreto para fechar a igreja, eu digo, meu Deus, nem meu pai, que se tivesse aqui, que já estava com quase 90 anos, ele mesmo diria, nunca ouvi tal coisa na Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco ou no Brasil, né? Mas hoje nós estamos aqui de posse de vitória, irmão, cantando o hino da vitória. Isso é uma vitória da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E para concluir esta rápida, ou não sei se está rápido, essa reflexão, Sara, quando chegou perto de Deus, disse, eu não me ri, porquanto temeu, e ele disse, não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma e Gomorra. Louvado seja Deus. Meus irmãos, no capítulo 28, para a gente concluir mesmo, aqui, 28 e 15 de Gênesis,
há um versículo, irmãos, que nos traz esperança. Abraão, como eu disse, há mais de 20 anos esperava, já tinha contado as estrelas. Aí Deus começou a trabalhar, mudou o nome dele, mudou o nome de Sara, e foi trabalhando, até que chegou o dia da bênção, não é? E Abraão pôde sorrir com Sara. Quando perguntavam a ela qual é o nome do menino, ela dizia risada. O nome Isaac quer dizer risada, sorriso. Mas por que você botou o nome desse menino, risada? É porque isso é bênção de Deus, é coisa para a gente rir, é coisa para a gente se alegrar mesmo. Aleluia, glória a Deus. E o povo ficava admirado. Eu acredito que alguém chegava e dizia: é bisneto da senhora? Não, é filho. Não acredito. Não, mas a senhora está caducando. Isso não deve ser um neto, bisneto, não. É o filho da promessa que Deus havia feito. Aleluia. Muita gente, irmão, vai duvidar daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Espera no lugar a promessa de Deus. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. E para concluir, como eu disse, Gênesis 28:15 diz assim: e eis, Deus dizendo a Jacó agora, o neto de Abraão: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Aleluia, glória a Deus. O que Deus prometeu, meu irmão, Ele vai cumprir. Espera, fica no lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a promessa está de pé. Deus não volta nas suas palavras. O que Ele determinou está determinado. Quantos creem nessa palavra? Digam amém. Meus irmãos, Deus ajude, Deus abençoe. O pastor disse que era uma rápida palavra, já passei. Eu quero agradecer ao pastor e pedir aos irmãos oração por nós ali na cidade de Xangrande. Deus abençoe, pastor.